Na entrevista do dia, a gente vai falar de um percentual que você já deve ter observado, se é que tem adolescentes aí em casa. Eles andam parados demais, na sua opinião? Pois não é só uma sensação, não. Existe aqui um percentual de quase 86% dos adolescentes assistidos em um hospital aqui de São Paulo que considera esses adolescentes fisicamente inativos. O que seria isso? É um sedentarismo infantil, que é o assunto que cada vez mais está chamando a atenção dos médicos, dos órgãos associados à saúde pública, uma situação que está nesse momento sendo retratada em uma das telenovelas que muita gente acompanha, de um garoto viciado em games, que fica o dia inteiro parado, enfim, na frente da tela. E isso traz muitas consequências. A gente fala desse assunto com a pediatra e médica do esporte, responsável pelo ambulatório de adolescentes com foco em atividade física do Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. A doutora Silvana Vertemati já está na linha para conversar com a gente. Olá, doutora, um bom dia para você. Olá, bom dia, tudo bom? Prazer estar participando. Tudo bem, graças a Deus. Obrigada aí pela sua participação, porque esse sedentarismo, começando tão cedo, ele pode impactar muito na vida dessa criança e do adolescente, não, doutora? Sim, se a gente fizer um paralelo, né, que nessa fase da vida você tem uma aquisição de habilidades, seja habilidades intelectuais ou motoras, né, e isso daí tem impacto no desenvolvimento do indivíduo para o resto da vida. Alguns autores já têm considerado o termo dessas crianças que não estão atingindo a quantidade mínima de atividade física diária como analfabetismo físico, né? Então, se eu tenho a questão da educação intelectual como um impacto social para o resto da vida, a gente adquire agora essa nova problemática em termos de saúde pública, que é o analfabetismo físico atuando aí na propagação do sedentarismo. Doutora, aqui é Guilherme Pierangeli, bom dia. Bom dia. Além dos transtornos físicos, que outros aspectos costumam ser fatores de risco devido à inatividade física durante a infância e adolescência? A gente tem, exemplo inclusive que vocês citaram da questão abordada pela novela, né, a questão biopsicossocial, né, não só a parte biológica, mas a parte psicossocial. Então, são crianças e adolescentes que acabam trocando a atividade física pelo tempo de tela e pelas questões relacionadas às telas, ao ambiente solitário, sem interação física ou interação física mediante a questão do computador e das relações mediadas pelo computador, o que faz que, do ponto de vista psicológico e social, a gente tenha um grande problema, né? Então, às vezes, a questão da tela, a questão do computador e da própria tecnologia traz para eles uma sensação de manipulação da realidade através disso. E a interação psicossocial acaba sendo prejudicada, levando a outros transtornos como ansiedade, depressão e falta de sociabilização mesmo, né? Então, a gente já tem um adolescente com aquela característica biopsicossocial, né? A adolescência, por definição, é a fase da vida que a gente tem as transformações de maturação física e interação social do indivíduo nas aquisições das responsabilidades de adulto, né? E tudo isso tendo esse fator, tanto da falta de atividade física, de interação social, como um grande elemento aí a gerar uma problemática importante. Só para contextualizar para o ouvinte, essa questão que a gente citou da novela, trata-se do personagem Theo, da novela Travessia da Globo, novela das 9, interpretado pelo Ricardo Silva, que é um adolescente que passa praticamente todas as horas possíveis na frente do computador jogando. Então, esse é o exemplo que a gente está trazendo de situações que acontecem também na vida real, né? Sobre a saúde, doutora, a gente já entende que essa musculatura do adolescente não está sendo trabalhada, assim como a parte social, a parte motora, para outros tipos de tarefas. Agora, quando a gente observa com maior crivo ali a saúde, a gente pode estar já observando que nos próximos anos esse adolescente, essa criança, tem mais propensão a algumas doenças ou até a ter obesidade, por exemplo, que a gente também tem alguns índices mostrando que as crianças elas têm uma velocidade maior quando se inicia esse processo mais jovem. Então, a gente tem uma problemática mais imediata ainda nessa faixa etária, que seria a obesidade e o sobrepeso,
né, que já começa na adolescência. Inclusive, a gente tem uma prevalência grande de obesos em nosso ambulatório, como consequência imediata dessa falta de atividade física, né, e essa questão da sobrepeso e obesidade já traz consigo as comorbidades que são comuns nessa faixa etária, seria de lipidemia, a hipertensão, alguns casos, inclusive, evoluindo para síndrome metabólica, que seria o início da diabetes tipo 2, né? Então, são questões muito importantes. Então, a gente já tem consequências imediatas e é aquela história. Se na adolescência ele já está desenvolvendo isso, imagina se isso não for tratado ou prevenido, o que vai acontecer no futuro, né? Então, essa questão da obesidade é apenas uma ponta do iceberg, né? A gente ainda tem outras questões. A osteoporose, por exemplo, uma coisa que o desenvolvimento ósseo ele está se completando durante a adolescência, o exercício, a atividade física, eles têm participação importante nisso. Então, são indivíduos, inclusive, que ao longo da vida vão ter maiores chances de não desenvolverem isso adequadamente, de lá no futuro desenvolverem problemas ósseos, musculares importantes. Doutora, eu fiquei bastante impressionada com esse percentual aí do hospital, porque é quase o total de atendimentos nessas faixas de idade, não? Sim, mas muito alto. Esse percentual acompanha, inclusive, casuísticas dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a prevalência é de 76%. Nós ficou um pouco acima, né? Talvez seja uma característica do serviço, a gente não é uma característica nacional, mas acompanha números de serviços especializados em pediatria esportiva de fora do país. Tá certo. Doutora Silvana, quero agradecê-la por conceder a entrevista e nos trazer aí esse alerta e principalmente tentar aí dar às mães, aos pais, aos responsáveis alguma reflexão para que eles possam também ajudar esses adolescentes, essas crianças a olhar, observar, gostar de outras atividades e diminuir um pouco esse sedentarismo, não, doutora? Sim, é uma característica, inclusive, do nosso ambulatório, né? A gente tem direcionado os outros colegas, né? Os outros colegas pediatras têm encaminhado, inclusive, as crianças que detectam esse tipo de deficiência, justamente para que a gente trabalhe em questões interdisciplinares, né? Nós temos os ambulatórios aqui para isso e o serviço, né, tanto de pediatria quanto de medicina esportiva, para trabalhar com essas questões. Então, a gente já tem uma conscientização dos colegas do hospital e os próprios pacientes nos procurando, assim, e alguns pais, inclusive, já têm a consciência disso no sentido de como serem orientados para que a gente possa ajudá-los. Doutora Silvana Vertemati, pediatra e médica do esporte, responsável pelo ambulatório de adolescentes com foco em atividade física do Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo. Muito obrigada, viu, doutora? Uma ótima semana para todos aí, bom trabalho. Muito obrigada. Obrigada pela participação e oportunidade de contribuir aí com a orientação. Pois é, a gente reforça aqui porque também os dados que foram sendo atualizados do Atlas 2023 da Federação Mundial da Obesidade já estava pontuando, foi divulgado por conta do Dia da Obesidade agora sábado, os 51% da população mundial, ou seja, mais de 4 bilhões de pessoas, serão obesos ou terão sobrepeso nos próximos 12 meses. É um tempo bastante curto, um ano. Essa taxa está aumentando, segundo informações do Atlas 2023, de forma particularmente preocupante e rápida entre crianças em países de baixa renda, pontuou, por incrível que pareça. E a mais da metade do mundo, então, terá sobrepeso ou obesidade até o ano de 2035. Esse relatório mostra que as crianças e os adolescentes, assim como a doutora trouxe aqui para a gente, estão mais propensos, além do diabetes, que é extremamente preocupante, e de outras questões do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes, que nós temos aí que parar para pensar. Acho que a dica aí da doutora Silvana é bem interessante no sentido de cada pai e mãe responsável olhar aí caso a caso o que pode estimular melhor esses jovens para que deixem um pouco as telas e possam aí viver uma vida com outros estímulos importantes.
10h30, uma rápida informação aqui sobre os ônibus em Campinas. A partir de hoje, a linha BRT20, que faz a ligação semi-expressa entre o terminal BRT Campo Grande e o terminal BRT Mercado, passa a operar nos dois sentidos. Antes, no pico da manhã, os ônibus seguiam somente no sentido centro, voltando sem embarcar passageiros para o Campo Grande, e no pico da tarde, apenas embarcando passageiros no sentido Campo Grande. A decisão de mudar a configuração da linha foi tomada pela INDEC após demandas da população. Criada como uma forma de teste experimental do corredor BRT, os ônibus param em 10 estações instaladas ao longo da John Boy Dunlop até a estação da BRT rodoviária. O intervalo entre as viagens está em 18 minutos e o percurso é cumprido em 40 minutos, segundo a INDEC. 10h30. Rede CBN, top de 5 segundos.